o slide de número 55, salvo engano, de número 50, 52, perdão. Todos vêm? Sim. Muito bem. Vamos lá. Fala sobre investimento estrangeiro. Para que nós possamos falar sobre investimento estrangeiro, e aí fica uma observação do relevo dessa temática para o nosso encontro, e repousa exatamente no fato de que o recurso vindo do exterior ele se traduz em investimento para o nosso país e desenvolvimento das atividades aqui permitidas, né, na nossa realidade brasileira. Né? Tanto por isso que existe até um indicador, você já deve ter ouvido falar, chamado Risco Brasil, cuja finalidade é alertar os investidores estrangeiros sobre a viabilidade ou não de se fazer investimentos aqui no país. É claro que parte desses investimentos, nós sabemos, deriva de especulação financeira. Né? Investidores do mercado financeiro compram um dólar mais barato lá fora, aproveitando que o dólar está em alta aqui, vendem um dólar mais caro aqui no Brasil, e com isso eles vão capitalizando em cima dessa vantagem que a moeda estrangeira, quando está valorizada em relação à moeda nacional, possui. Tá? É o que eles chamam de capital especulativo. Mas isso é uma prática comum não apenas no Brasil. Tá? Isso acontece em qualquer país onde a unidade de moeda utilizada internacionalmente, que é o dólar, consegue superar em muito o valor da moeda nacional. Pois bem, retomando aqui. Então, o artigo 172 da Constituição diz que a lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de capital estrangeiro e incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros para o exterior. Né? O que isso nos traz? Né? Para regular melhor essa realidade do recurso estrangeiro que vem para as nossas terras, foi criada a Lei 4.131, de 1962, igualmente recepcionada pela Constituição, tá? E que trata e disciplina de forma adequada o ingresso de capital estrangeiro no nosso país. Tá? E essa lei ela observa 3 requisitos. Né? A regulação desse investimento de capital estrangeiro com base no interesse nacional, ou seja, é necessário saber se este capital que pretende ser aportado em nosso país, né, ele trará vantagens para nós e para a sociedade como um todo, se há políticas adequadas para que haja o reinvestimento naquilo que o capital inicial resolveu investir, e também para evitar perdas econômicas para o país e afetação na balança comercial, a regular a remessa de lucros para o exterior. Nós sabemos que você pode ter investimento no exterior, desde que você os declare para a Receita. Né? Fato recente, vocês devem ter ouvido falar que naquela CPI do Petrolão, né, durante a Lava Jato, alguns executivos da Petrobras que tiveram seus nomes envolvidos com desvio de recursos fizeram acordos de leniência e restituíram aos cofres do país milhões e milhões de dólares. Né? Não estou falando aqui de 100 mil dólares, 200 mil dólares. Estou falando aqui de acordos de 90 milhões, 100 milhões, como alguns desses executivos acusados fizeram e trouxeram para o país. Tá? Esses recursos foram recursos não declarados, pagos no exterior, e para que a situação dessas pessoas não se complicasse, eles resolveram, então, firmar um acordo de leniência com a finalidade de repatriar esses recursos. Situação semelhante aconteceu na Argentina também, né, no final do governo da Cristina Kirchner, e como forma de blindar a economia que já está um tanto quanto fustigada por uma série de governos aí que nunca acertam a mão na política econômica argentina. Os argentinos que tivessem recursos depositados no exterior poderiam repatriar esses recursos sem que lhes acontecesse qualquer tipo de reprimenda por parte da autoridade fiscal. A mesma coisa também aconteceu em relação a esses acordos de leniência que foram firmados por esses executivos e empresas que foram investigadas durante a Operação Lava Jato. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque interessa ao poder público
que o estrangeiro invista aqui no país? Sim, interessa. Ele traz recurso, traz mão de obra, perdão, ele traz recurso, traz know-how, especializa a mão de obra, faz uso da mão de obra local e, obviamente, como contrapartida, ele vai querer algum tipo de incentivo, algum tipo de renúncia fiscal para que torne interessante a sua vinda para cá, né? E nós sabemos também que isto acontece com certa regularidade. E não bastasse isso, existem ainda as guerras fiscais travadas entre os entes da federação na tentativa de oferecer a melhor vantagem para que esses atores estrangeiros cediem as suas empresas em seu território. Não sei se vocês sabem, nos anos 90, a Ford se instalaria aqui no Amazonas. Havia toda uma prospecção de negócios para a Ford ser instalada aqui, a planta dela ser instalada aqui no Amazonas. Mas aí, na época, o Antônio Carlos Magalhães, não sei se não me engano, ele era governador da Bahia, ele conseguiu tornar atrativa a ida da Ford para a Bahia. Eles se instalaram no polo de Camaçari, montaram uma base lá, eu acho até que era a fábrica de tratores deles, salvo engano, né? Isso tudo por quê? Porque interessa para esses estados, como interessa para nós, ter empresas sediadas aqui, contratando mão de obra local, gerando circulação de riquezas, empregabilidade, trazendo inovações, tecnologias e, obviamente, distribuindo esse know-how para todo mundo, né? E isso é um fato inequívoco. Portanto, e aí reforçando mais o que eu estava dizendo para vocês, daí decorre a relevância de se ver no investimento estrangeiro, né, uma oportunidade de crescimento. Tá? O que a legislação brasileira, a Lei 4.131 de 62, ela define, né, como capital estrangeiro? Os bens, máquinas, equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como os recursos financeiros ou monetários introduzidos no país para aplicação em atividades econômicas, desde que em ambas as hipóteses pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, que é o que caracteriza, né, o recurso ser estrangeiro. E aí nós temos duas situações aqui. Ou esse investimento é feito in natura, ou seja, com o ingresso de bens, de capital, né, máquinas e equipamentos, para a produção de algum tipo de bem ou serviço que no nosso país, ou então o investimento entra na forma de recursos financeiros. Esses recursos são utilizados para o incremento das atividades já estabelecidas aqui no nosso país. Por isso que é muito comum empresas fazerem uso de empréstimos junto a instituições financeiras com taxas muito mais atraentes do que as que são comumente praticadas para o consumidor, investidor comum, né? E o propósito disso tudo é tornar o ambiente de negócio satisfatório. Muito embora, quando a questão da análise de risco para esses investimentos ela recai sobre o nosso sempre judiciário, três aspectos preocupam sensivelmente o investidor, né? E quais são eles? A morosidade do nosso sistema judiciário em apreciar as demandas judiciais que são postas a exame, a onerosidade das ações cujo custo é suportado ao longo do processo e ele custa em média 30% do valor econômico da demanda, e a imprevisibilidade, que é o fato de você não ter certeza sobre o resultado final da demanda, a despeito de você ter a lei prevendo de forma muito clara determinado fato, e você ter, inclusive, decisões judiciais dos tribunais superiores reafirmando a inteligência de determinados dispositivos. Então, o que você tem aí é meio que ficar à mercê do entendimento, da subjetivação do magistrado que decide determinada questão, muitas vezes contrariando o que já está aí posto, né? Então, esses três elementos, morosidade, onerosidade e imprevisibilidade, acabam contribuindo para se tornar um elemento negativo na hora de um investidor pensar em fazer negócios aqui no país. Porque, sim, as class of action, né, as ações de massa, elas preocupam, sim, o investidor estrangeiro. Por quê? Porque em outros países, essas ações elas acabam tendo repercussão econômica muito grave para essas empresas. E aí, obviamente, elas acabam desistindo ou sendo desestimuladas a ingressar no mercado por conta desses fatores. Então, isso, ao fim e ao cabo, acaba sendo um elemento de peso ou de relevância na tomada de decisão por parte desses agentes, desses atores estrangeiros. Falaremos disso mais adiante. Muito bem. E aí, gente, obviamente,
Quando você fala de investimento de capital estrangeiro, o professor Denis Borges de Barbosa, ele divide esse investimento em duas categorias, né? A categoria subjetiva e a categoria objetiva. Né? O subjetivo é a quem pertence esse capital, se é investidor, pessoa física ou pessoa jurídica. E, obviamente, que tenha sede no exterior. E o objetivo, que podem ser os bens, máquinas, equipamentos, né, sem que haja o uso de recursos nacionais para que esses bens de capital ingressem no país, e também recursos financeiros, que são aqueles aportes feitos com o propósito de estimular determinadas atividades aqui no nosso mercado. Certo? Muito bem, avançando. Qual a finalidade desses investimentos? Né? Primeiro, que se destine à produção de bens e serviços, se tratar de bens físicos, e que se destine à aplicação de atividades econômicas no caso dos recursos financeiros ou monetários, ou seja, que sejam mecanismos de estímulo e incentivo ao incremento e melhoria da produção local, tá certo? Com o simples ingresso dos recursos estrangeiros. Eu falei ainda há pouco sobre a questão de você querer capitalizar em cima da valorização da moeda estrangeira. E eu não sei se eu cheguei a mencionar para vocês um estudo de caso, inclusive tive oportunidade de atuar num processo com essa característica, e que se deu exatamente em 1999. Acredito que alguns de vocês aqui ainda não tenham nascido nessa época, né? Mas o que aconteceu até lá? Nós estávamos aí, então, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e nós tínhamos tido um êxito na implantação do Plano Real, e houve, conforme havia sido prometido na implantação do plano, a paridade da nossa moeda com o dólar. Então, o real passou a valer $1, usou-se uma unidade de conversão de valores, que foi a URV, unidade real de valor. Então, o Brasil, durante mais ou menos um ano, ou alguns meses, ficou utilizando praticamente duas moedas, né, o real e a moeda anterior. Mas o fato é que, com a implantação do real, houve a paridade. Essa paridade foi uma paridade artificial. E em 99, janeiro de 99, o Banco Central resolveu então liberar as bandas de flutuação do dólar para que o dólar então seguisse o seu curso natural, né? Obviamente sendo especulado nos mercados de valores mobiliários para se tornar um atrativo. Muito bem. Retomando aqui a questão. O fato é que nessa mesma data havia uma prática comum aqui no Brasil das pessoas contratarem aquisição de veículos utilizando não o contrato de compra e venda a prazo, mas o leasing. E o leasing ele tem uma característica. Ele é um contrato, ele é um negócio jurídico que tem o propósito de permitir que empresas frotistas ou que utilizem frota de veículos não incorporem esses veículos ao seu patrimônio, e ao invés de eles incorporarem como patrimônio deles, eles alugam esses bens e têm a opção de, no final do contrato... Opa, caiu aqui.
eu acredito que nós tenhamos tido um problema aí na transmissão da nossa aula, mas continua sendo gravada, não sei se caiu, o que houve aqui, enfim, eu acredito que não tenhamos perdido aí o fio da meada, né? Ao que consta, ainda continuamos gravando, então eu falava sobre a questão do plano real. Vou só voltar a apresentar aqui novamente a tela. Voltei. Todos conseguem ver aí a tela? Acho que agora vai aparecer. Todos conseguem ver a tela aí? Sim? Tá, muito obrigado. Retomando, então eu estava falando aqui sobre o plano real. E em 99, o Francisco Lopes, que era o presidente do Banco Central, liberou as bandas de flutuação do dólar, e isso gerou um aumento expressivo. Em questão de dias, o dólar dobrou o valor e triplicou. O que aconteceu? Né? Muitos brasileiros naquele tempo firmaram um contrato de leasing. E esse contrato tem uma finalidade, tem um público-alvo. Empresas que não querem incorporar o seu ativo imobilizado, veículos, eles contratam a locação desses veículos por meio do leasing, e ao final do período que eles estabeleceram para a locação daquele bem, eles têm a opção de pagar o valor do bem, pagar para a aquisição do bem, desde que eles paguem o que nós chamamos de valor residual garantido, também conhecido como VRG. Tá? E o que sucede dessa questão do VRG? Os consumidores naquele tempo, eles estavam contratando o leasing porque o índice de correção do contrato era com base na moeda estrangeira, no dólar. O dólar estava paritário com o real, né, estava tendo o mesmo valor de cotação do real, então a correção era mínima. Então era o melhor negócio do mundo você financiar a compra de um carro utilizando o instrumento contratual do leasing, certo? E diluindo no valor das parcelas o valor residual garantido, que é o VRG que se paga ao final do contrato para ficar com o carro. Por quê? Porque a intenção, na verdade, do consumidor não era alugar o carro, era ficar com o carro. Então, nada mais elementar do que você, ao invés de pagar no final do contrato 36, 48 meses o VRG, você paga logo ao longo das prestações e fica com o carro no final do pagamento das parcelas. O fato é que, com a abertura da especulação do dólar, esses contratos tiveram seu saldo devedor multiplicado pelo valor com o qual o dólar foi especulado. Então, se a minha dívida num contrato desse era de 10 mil reais, da noite para o dia virou 20. E isso levou que muitas pessoas ingressassem com ação em juízo, pedindo a declaração de nulidade do negócio. Em que medida? Né? Já que se tratava de um contrato de compra e venda a prazo travestido de leasing, que fosse reconhecido como tal e, em virtude disso, declarasse a nulidade parcial da cláusula que estabeleceu o dólar como índice de correção e passasse a corrigir com base no INPC, que era o índice mais benéfico para o consumidor. Moral da história, né? Surgiu a súmula 263 do STJ. Vocês depois, se tiverem curiosidade, façam uma leitura, né? Mas, através dessa súmula 263, todos os consumidores que compraram carro através do leasing tiveram o valor das parcelas já ajustadas com base no valor do dólar no último dia antes da liberação da flutuação. Eu até lembro do valor, tá? 1,21. Por que eu lembro disso? Porque eu entrei com diversas ações naquela época para pessoas que tinham comprado o carro através de leasing, né? E conseguimos um resultado satisfatório. Porém, anos depois, a Confederação Brasileira de Indústria Automobilística ingressou com uma... a Confederação de Bancos ingressou com uma ação em juízo. Salvo engano, foi a Confederação de Bancos, ou foi a Federação... ingressou com uma ação em juízo, e eles conseguiram alterar a súmula 263. Ela foi revogada e passou a se chamar súmula 293. E pela súmula 293, não havia mais descaracterização do contrato de leasing se você resolvesse diluir o VRG ao longo do contrato. Ele continuaria sendo leasing. E isso fez com que as pessoas que não ingressaram com medida judicial, né, tivessem que suportar o peso de pagar um valor exorbitante a título de saldo devedor dos carros que haviam adquirido naquela época. Foi uma coisa assim terrível para o consumidor, né? Mas não me espanta que isso tenha acontecido, especialmente se tratando de decisão do STJ, porque, lamentavelmente, em alguns casos, o STJ não é pró-consumidor, tá? E isso fica claro com base nas decisões que são tomadas. Tirando o ministro Herman Benjamin,
que esse é pró-consumidor, as demais decisões, quando entram nesse meandro entre favorecer a sociedade e alguns grupos específicos, curiosamente, esses grupos são mais beneficiados. Tá? Não quero deixar aqui como sendo uma crítica às decisões do STJ, é que eu estou apenas analisando os fatos como eu vejo. Né? Se você altera a natureza do contrato e passa a ter um outro, você alterou a natureza do contrato. Mas aí vem a Corte Superior e vem dizer que não altera. Isso, para mim, que tem como origem, né, no meu magistério, o estudo dos contratos, é uma coisa inadmissível. Tá? É o caso até de fazer uma tese sobre isso, né? Sobre essa mudança da naturalidade do contrato para outro, né? Coisa que foi ignorada. Quem quiser depois fazer uma comparação, basta ler a súmula 263, que já foi revogada, e a súmula 293, tá certo? Existem outras aí que a gente vai pensando ao longo dos nossos encontros, tudo bem? Isso aí foi um estudo de caso que eu quis passar para vocês, e emblemático para mim, porque eu atuei nos processos que tinham esse tipo de natureza e me assustei anos depois, quando tive conhecimento da revogação da súmula 263 e a vigência da súmula 293. Muito bem. Prosseguindo. Tá? O ordenamento jurídico brasileiro admite que a integralização do capital social de uma empresa possa ser feita em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, tá? A teor do que dispõe o artigo 7º da Lei 6.404 de 76. E é incorreto afirmar que os bens físicos poderiam se destinar tão somente a bens e serviços. Aqui, gente, vai uma observação, para quem ainda não estudou direito de empresa, quando você fala da constituição de uma empresa, você fala também da constituição do seu capital social, que é exatamente o limite econômico da responsabilidade que o sócio terá pelos negócios que a empresa vira fomentar e que, porventura, não tenham o resultado desejado, causem prejuízo a terceiro. Então, esse limite da constituição do capital social serve exatamente para dar exata dimensão do que a empresa pretende fazer em termos de negócios, né, assim como também delimitar a responsabilidade do sócio por isso. No entanto, nem sempre o sócio tem disponibilidade de ter o recurso financeiro em mãos para poder integralizar. Então, o que acontece costumeiramente? Ele faz uso de um bem pessoal para integralizar o capital da empresa. Pode ser uma casa, um terreno, um apartamento. Se o sócio não se opuser, esses bens podem integrar o capital social da empresa sem o menor problema, contanto que ele seja integralizado. Mas também não é incomum você ver muitas empresas constituídas em que o capital social se diz integralizado, na verdade não foi. O problema é que quando você registra que o capital está integralizado, você não vai poder depois querer desconstituir a natureza disso. Né? Você não vai poder dizer que não fez isso, porque senão você vai estar em flagrante venire e contra facto próprio. Né? Quer dizer, você declarou que tinha integralizado o capital social só para fazer o registro na junta comercial, e anos depois, no desentendimento com o seu sócio, você quer desconstituir o negócio e alegar que não tem nada a receber ou nada a pagar porque você não integralizou o capital social. Mas você declarou que o tinha feito. Por mais que não tenha sido a realidade dos fatos, vai o que está declarado e registrado. Tá certo? Muito bem. Avançando aqui. E aqui nós temos a finalidade de investimento direto e de investimento indireto. Né? O investimento direto é aquele que tem caráter de participação em determinados negócios e exposição a riscos bastante identificáveis, como acontece, né, naqueles negócios que são feitos com implantação de indústrias, né? E o investimento de mercado, que são aqueles que investidores atuam nos mercados financeiros de capitais e negociam ativos financeiros que são típicos desses mercados. E aqui vale uma informação interessante. Muitas empresas, quando vêm se estabelecer no Brasil, elas recebem incentivos, né? E dentro desses incentivos está também aquele de poder comprar daqui do Brasil, no exterior, os bens de capital. O que são os bens de capital? São aqueles bens que você coloca na sua empresa para produzir outros bens. Né? Que são aqueles maquinários gigantescos que você tem para produzir televisão de plasma, telefone celular, máquina de lavar roupa, liquidificador, carros e tal. Então, toda a planta da fábrica ela é composta daquilo que nós chamamos de bens de capital e indústria. Que são exatamente o quê? Os bens que são utilizados para a produção de outros bens. São as máquinas que você faz uso para a produção de outros bens.
e essas empresas recebem incentivo para poder comprar isso no exterior, então eles fazem a remessa do capital para fora e compram. Mas um fato curioso é que algumas vezes, isso não é uma coisa comum, tá? Tem empresa que tem uma filial no exterior e que produz aquele bem de capital. E na hora de comprar, por incrível que pareça, o bem, ao invés de sair no preço mais em conta, ele sai 2 a 3 vezes mais caro do que custaria para uma empresa concorrente. Aí você me pergunta, mas por que isso, professor? Por que a empresa comprando da sua filial, ou então da empresa da qual faz parte o grupo econômico, né, vai pagar mais caro do que uma empresa concorrente pagaria? Por uma questão muito simples, para facilitar a remessa de recursos para o exterior, sem ter que justificar essa remessa. Então você bota o preço lá em cima, e aí, de carona, você empurra aquele recurso, né, financeiro todo para o exterior, né? Ou seja, além de pagar pelo bem do capital, você ainda vai de carona uns investimentos aí que poderiam ser mantidos aqui no Brasil, mas não são exatamente com essa finalidade. Tá? Isso acontece. Aliás, acontece e é lícito. E o problema é que os órgãos de controle não podem dizer que está havendo um superfaturamento desses bens, porque eles não têm como mensurar o valor desse bem lá fora, nem por comparação. Tá certo? Então, isso aí é uma manobrinha que algumas empresas utilizam, né, para poder mandar recursos para o exterior sem precisar passar pela burocracia da declaração junto aos órgãos de controle fiscal. Tá? Isso é um ponto aí que eu queria deixar registrado aqui para vocês. Muito bem. E o que são os investimentos de capital estrangeiro? Bom, aí você tem a Lei 6.385 de 76, que é a lei que trata dos valores mobiliários no Brasil. Tá? E o que o artigo 2º define como valor mobiliário? Antes de mais nada, eu quero só explicar para vocês. Valor mobiliário recebe essa designação porque considera-se que aquele determinado valor ele é possível de ser mudado de titularidade, ou seja, se está comigo, posso transferir para terceiros, né? Dentro do direito empresarial, nós chamamos isso de valores cambiformes. O que é um valor cambiforme? É um valor que pode mudar de titular. Então, hoje está em meu nome, amanhã posso passar para o nome de terceiro, tal como você faz quando assina um cheque, por exemplo, né? O que é um cheque? O cheque é um título no qual você registra um valor, e aí, ao registrar aquele valor, você entrega para uma outra pessoa, e naquele momento aquela pessoa passa a ser o titular daquele cheque, né? Ou seja, aquele título traz em si a declaração de que eu vou pagar àquela pessoa o valor que está ali consignado. Essa é a natureza do valor mobiliário. É o valor que tem mobilidade, tá bom? Não é o valor é o valor que é móvel. É o valor que tem mobilidade. Ele é capaz de ser cambiado, mudar de proprietário, de dono. Tá claro para todo mundo? Beleza. Então, entendido isto, aí eu posso falar para vocês, né? O que são valores mobiliários? Ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direito de recibo de subscrição, certificado de dobramento relativos a ações, debêntures e bônus de subscrição, certificado de depósito de valores mobiliários, cédulas de debênture, cotas de fundo de investimento em valores mobiliários, clubes de investimento em qualquer ativos, notas comerciais, como, por exemplo, as notas promissórias, né, a warrant também, que é um título pouco tratado. Para quem não sabe o que é o warrant, a warrant ela é o equivalente do cheque, só que para bens móveis. Então, você pode, por exemplo, negociar toneladas de feijão, de arroz, de açúcar, utilizando uma warrant, né? Então, eu posso, por exemplo, aqui pegar o meu colega aqui, o Lucas Moreira Marcião, né? Eu quero transferir para o Lucas 100 toneladas de arroz, mas eu não tenho como fazer isso fisicamente. Então, o que eu faço? Eu utilizo a warrant, declaro que eu estou transferindo para ele 100 toneladas de determinado cereal, e ele, de posse desse título, ele pode ir lá no armazém onde está depositado essa quantidade de grãos e fazer a retirada a hora que ele quiser. Entendeu? Então, assim como você tem o cheque para fazer a transferência de numerário de uma pessoa para outra, você tem a warrant para fazer a transferência de bens, né, para outra pessoa. Tá certo? Nós chamamos isso dentro do direito civil de venda sobre documentos. Tá bom? Quem tiver interesse também depois de dar uma lida, fique à vontade. Muito bem. Voltando para cá. Os contratos futuros de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários, contratos derivativos independentemente do ativo subjacente, né, e quando ofertados publicamente, qualquer outro título ou contrato de investimento coletivo que gere direito de participação, parceria, remuneração,
inclusive resultante da prestação de serviços, que os rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Todos esses documentos aqui, todos esses negócios que estão elencados aqui no artigo 2º da Lei 6.385, que é a que trata dos valores imobiliários, são títulos que podem mudar de titularidade. Não estou sendo redundante, tá? Eu estou dizendo que o título tem o titular, né? O título encerra em si o quê? Um valor. E esse titular desse valor, ele pode transferir esse valor para outras pessoas. Quando isso se verifica, está dentro da legislação, você tem o que nós chamamos de título ou valor mobiliário. Está bem compreendido por vocês? Se sim, nós podemos, então, verificar aqui. Bom, em nosso próximo encontro, né, e aí já dando quase por encerrado o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre atividade econômica em sentido amplo e vamos falar da atuação do Estado na economia em regime de monopólio. E depois vamos falar sobre serviço público. Por que esses temas são tão relevantes? Eu peço a atenção de vocês para isso. Porque aqui temos a oportunidade de falar sobre os monopólios no Brasil, sobre o serviço público no Brasil, sobre aquilo que o poder público considera como estratégico para fazer a sua atuação naquele segmento, né? Por que determinados tipos de segmento não podem ser considerados como estratégicos para o país, entre outros. Tá certo? E, de antemão, se ninguém tiver perguntas a serem feitas, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje, agradecendo a atenção de todos e desejando um bom fim de semana e um bom descanso para todo mundo aí. Tudo bem? Boa semana a todos, então. Encerramos aqui o nosso encontro. Fiquem bem.